Bom dia, professor Expedito. Bom dia, Luiz Baeta, prazer estar aqui contigo. É um prazer, o prazer é nosso. Muito obrigado por estar aqui no Caminhando e Contando. E a gente gostaria de falar aqui sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Eu gostaria que você me dissesse sobre esse acordo. É um bom acordo? O que você tem a dizer sobre esse acordo? Luiz, esse acordo, as premissas que nortearam o acordo, elas são ruins para o Brasil. Primeiro porque tende a levar o Brasil para a década de 1970 no que se refere a privilegiar produtos com baixo valor agregado. Portanto, nós estaremos com esse acordo nas negociações com a União Europeia exportando mais fortemente produtos de baixo valor agregado e, por outro lado, nós estaremos importando produtos industrializados e com alto valor agregado. Portanto, só por isso o acordo do ponto de vista econômico é ruim para o país. Mas lembrando que tem um outro aspecto. O mundo hoje vivencia uma experiência de relações comerciais, principalmente entre os Estados Unidos e a China, que decorre da criação de algumas barreiras. No entanto, nós vivemos um momento em que eu entendo que o Brasil devia estar protegendo a sua indústria, portanto, criando algumas dificuldades, algumas proteções à indústria nacional, que é uma indústria pequena e que sofreu uma desindustrialização crescente nos últimos anos. Portanto, o momento seria de potencializar a indústria e na agricultura para que o país possa, daqui a 20, 30 anos, estar em condições de competitividade similar às grandes potências econômicas mundiais. Professor, quais serão os impactos positivos e negativos para o Mercosul? Olha, para o Brasil em especial, o impacto positivo é que a produção agropecuária vai ganhar um mercado novo, ou vai ter a possibilidade de colocar um volume muito maior de produtos no mercado europeu e certamente vai aumentar a competitividade da nossa produção agrícola. Até porque o acordo beneficia fortemente esses produtos, mas também tem produtos semi-industrializados que decorrem da produção agrícola que também vão ser beneficiados, como o álcool, a carne processada, etc. Mas todos esses produtos a gente tem que entender que são produtos de baixo valor agregado. No entanto, nós teremos um impacto muito negativo na nossa indústria. Nós corremos o risco, inclusive, de ter impacto na indústria automobilística e na indústria têxtil, porque nós sofreremos com a baixa competitividade que nós passaremos a ter, porque a mudança nessa relação comercial ela é desfavorável para a indústria nacional. Portanto, nós teremos perdas na geração de emprego e renda aqui no país. Nós teremos perda porque a nossa composição da balança comercial vai voltar a ser o que foi na década de 70, como eu disse antes, quer dizer, nós temos uma balança comercial altamente concentrada em produtos de baixo valor agregado. Portanto, no longo prazo, isso vai ser um desastre para o Brasil. Vai ser um desastre à medida que nós iremos chegar aos anos de 2030, 2040, com baixa competitividade no mercado internacional, e isso vai fazer com que o Brasil volte a ser um país sem condições de competir com as maiores economias do mundo. Isso é muito ruim para o país, portanto, seria necessário que o governo revisitasse esse acordo, revisitasse alguns pontos desse acordo. Está claro que o Congresso brasileiro vai ter que apreciar esse acordo e aprová-lo, e eu acho que vai ser uma oportunidade de revisitar alguns pontos, até porque um dos pontos do acordo que me preocupa é que a União Europeia ela não retirou do acordo a possibilidade de impor barreiras sanitárias e até imposição de cotas. Então isso continua no acordo. Nós tivemos neste ano de 2019 a liberalização de inúmeros produtos agrotóxicos que vão ser colocados na agricultura e que poderão ser um motivo, por exemplo, para barreiras sanitárias dos países europeus. Então nós temos uma brecha no acordo
que é desfavorável ao Brasil à medida que as barreiras têm sido uma prática muito comum no mercado internacional e motivos para a imposição de barreira são motivos subjetivos. Portanto, a gente pode também não ter as vantagens que hoje a gente poderia estar enxergando no acordo do ponto de vista do setor agropecuário brasileiro. Você vê benefícios imediatos, geração de emprego, melhoria da economia, já que o Brasil está numa situação, né, complexa, difícil, a taxa de desemprego altíssima. Isso favoreceria? Como que esse acordo, quer dizer, pode trazer benefícios, você já disse alguns, mas imediatos, ou não? Benefício imediato nenhum, até porque esse acordo vai ter que passar pelos parlamentos por 32 parlamentos. Não se sabe se ele vai ser aprovado em todos os parlamentos, então nós podemos ter diversos ajustes a serem feitos em decorrência da pressão dos parlamentos desses países. Nós tivemos, o sindicato dos produtores rurais da Europa já protestando contra o acordo, o que penaliza a agricultura, especialmente a agricultura francesa. Mas, a partir do momento que esse acordo for homologado, nós certamente teremos alguma geração de emprego nesses setores da economia. Nada significativo, a gente tem que lembrar, porque essas atividades hoje estão fortemente maquinizadas e com pouca utilização de mão de obra. Mas certamente gerar algum tipo de emprego no setor agropecuário brasileiro. E isso vai reverberar pontualmente no PIB. Portanto, vai trazer melhoras no PIB desses setores. Em contrapartida, nós teremos certamente a aceleração do processo de desindustrialização brasileira, que vai fragilizar a soberania nacional e as condições da economia brasileira no olhar de 10, 15 anos à frente. Portanto, os benefícios são muito pequenos e as perdas são muito significativas, razão pela qual entendemos que o parlamento brasileiro, inclusive, deve se posicionar contrário a esse acordo, especialmente nesse momento, onde o país vive uma crise. Nós temos que lembrar que o acordo está sendo assinado no momento onde as duas maiores economias do Mercosul, que é a Argentina e o Brasil, estão fragilizadas economicamente e politicamente. Portanto, sim, nós assinamos um acordo no momento ruim, no momento de pouco poder de pressão política, e os ajustes que serão necessários também serão difíceis em decorrência disso. Portanto, eu espero que o parlamento brasileiro possa forçar para que o acordo passe por alguns ajustes e o mesmo aconteça com o parlamento da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Portanto, eu acho que do lado do Mercosul, o processo de desindustrialização será intenso. E, no caso da União Europeia, o impacto mais negativo vai ser na agricultura, e isso vai gerar uma pressão e uma cobrança dos parlamentares daqueles países para que ajustes sejam feitos do lado de lá também. Esse acordo não é uma novidade, já vem sendo discutido há algum tempo, né? Isso. Então, o que na verdade o presidente Bolsonaro conseguiu com isso? Olha, o Bolsonaro tem uma agenda muito ruim. O governo brasileiro tem uma agenda muito ruim. Então, assim, os economistas do Ministério da Economia estão fazendo muito proselitismo em torno desse acordo, como se fosse uma panaceia, como se fosse uma grande vitória, especialmente desse governo. É bom lembrar que esse acordo começou a ser negociado em 1999, portanto, é um acordo que foi iniciado há 20 anos atrás. Os economistas do governo têm afirmado que haverá um impacto muito significativo nas exportações, no PIB e todas as consequências desse processo de crescimento econômico. E isso, primeiro, eu não acredito nesses números. Até porque esse governo, com a pressa de mostrar coisas positivas para a sociedade, ele fala muita coisa que não se realiza. Então, o acordo ele está sendo muito mais utilizado como instrumento midiático nesse momento, até porque, de acordo com o cronograma que está estabelecido, é muito provável que as definições dos parlamentos só ocorram no próximo governo.
Ou seja, não vai haver neste governo estes impactos que estão sendo colocados. Então, o governo busca, neste momento, transformar isso numa agenda para tirar os diversos elementos que estão colocados na agenda e que são muito ruins para o país e que colocou a imagem do Brasil na pior imagem da história recente que a gente está vivendo. Portanto, o governo se apropria disso como uma tábua de salvação, do ponto de vista, inclusive, especialmente do ponto de vista político, porque do ponto de vista econômico não vai trazer nenhum ganho significativo no governo dele. Entendo. Professor, o senhor tem mais algo a acrescentar, para a gente não prolongar muito e nem, né, tomar muito seu tempo, sobre isso tudo, sobre esse acordo, sobre, enfim, o que o senhor tem mais a falar, o senhor gostaria de expor mais alguma ideia? Bom, eu queria primeiro chamar a atenção para o impacto no desemprego que pode ser uma consequência desse acordo e uma consequência negativa, o impacto global. O processo de industrialização certamente o processo de desindustrialização certamente vai ocorrer e no cômputo geral está claro para mim que este acordo vai trazer impactos negativos no desemprego do país. Lembrando que hoje nós já temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, nós temos outros 12 milhões de pessoas subempregadas e nós temos uma situação caótica nas relações sociais no atual momento. Este acordo pode prolongar essa situação caótica. Portanto, é fundamental a revisitação de alguns itens do acordo, especialmente a possibilidade da União Europeia estabelecer cotas para produtos nossos e estabelecer barreiras sanitárias. Então, estes dois itens são fundamentais que sejam revistos e rediscutidos para que nós não tenhamos um impacto mais negativo ainda na economia brasileira em decorrência do acordo que foi divulgado pelo presidente da República no G20 recentemente. Professor Expedito, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Caminhando e Contando e eu espero vê-lo de novo para que a gente possa tratar de assuntos de interesse geral do público brasileiro. Obrigado, Luiz. É um prazer ter vindo aqui poder compartilhar essa reflexão com você e com o seu público. Lembrando que outros temas que você queira dialogar com os seus ouvintes, vai ser um prazer poder vir aqui e estar deixando algum tipo de contribuição. Queria desejar todo sucesso para o seu canal no YouTube, pelo canal Caminhando e Contando. É muito importante que a população brasileira comece a potencializar a utilização dessas alternativas, até porque há muita manipulação das informações neste país e esse é um canal que permite que a informação chegue ao usuário final com qualidade e isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa, estaremos juntos sempre. Muito obrigado.